Em pé, por favor. Segunda Reis, capítulo 2. Nós começamos uma campanha de 28 dias de jejum e separação. O nosso jejum tem sido de segunda a sexta, então nós vamos para a segunda semana de jejum. E na semana que vem nós vamos mudar, semana que vem nós vamos para a separação. Essa semana nós continuaremos no jejum. Então separa um dia da semana. Vou fazer jejum a semana inteira, na parte da manhã, não vou almoçar, só vou jantar. Como você quiser, separe-se em oração, em jejum, para que Deus te mostre o que é que pode estar na sua vida ou na sua cultura familiar, que pode ser uma iniquidade e pode impedir Deus de abençoar a sua vida. Eu quero ler com você agora, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Eliseu disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Até aqui. Vamos orar por nós? Queria que você orasse por você. A Bíblia diz, o Senhor Deus diz, antes de você fechar seus olhos, o Senhor Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no nosso meio. Tem mais de 2 ou 3 aqui, amém? Então, o Senhor está aqui. Peça para Ele fazer algo na sua vida. Não perca tempo, não deixe nada tirar sua atenção agora. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, como Teus filhos e reunidos como igreja, da qual Tu és o cabeça, o Senhor da igreja. O Senhor das nossas vidas. Nós então colocamos as nossas vidas na Tua presença e pedimos que o Senhor nos abençoe agora com revelação, com palavra de conhecimento, com discernimentos, para que a nossa vida realmente se alinhe dentro da Tua vontade e nós sejamos libertos de qualquer tipo de iniquidade que possa estar, ó Deus, controlando a nossa vida, entristecendo o Teu Espírito e impedindo as Tuas bênçãos de chegar sobre a nossa geração. Senhor, nós queremos essa libertação nesse tempo e clamo que o Senhor se manifeste com poder sobre nós. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. É por isso que nós estamos jejuando, porque nós precisamos que o Senhor interfira na nossa vida, que o Senhor nos mostre, ó Deus, o que nós não estamos enxergando, que o Senhor traga, ó Deus, aos nossos olhos a revelação do que precisamos, Senhor, para sermos abençoados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, por favor. Eu tenho um lado, eu sou um apóstolo, mas eu tenho um lado em mim de mestre que eu não consigo caminhar sem trazer você de volta para aquilo que nós estamos caminhando, senão a gente se perde. E nós estamos numa campanha de jejum para removermos a iniquidade da nossa vida. Nós viemos vendo vários textos da palavra de Deus, onde, por causa do pecado dos pais, os filhos estavam recebendo consequências em virtude do pecado dos pais. Nós vimos na palavra de Deus, inclusive o próprio profeta Daniel, nós chegamos a ler o texto lá de Daniel, capítulo 9. O próprio profeta Daniel, que era um homem santo, fale comigo, santo. Era um homem correto, era um homem justo, um homem correto. Tanto é que Deus atendeu a oração de Daniel, quando ele se propôs a ser separado ali, de não comer as coisas contaminadas do rei. Deus o abençoou e fez dele um homem importante dentro do reino de Nabucodonosor. Daniel, que era um jovem santo, tinha uma vida direitinha, estava sofrendo, porque toda a nação de Israel foi levada para o cativeiro por causa de desobediência e por causa de iniquidade. E nós já vimos que iniquidade é uma coisa que a gente faz de forma voluntária. Às vezes a iniquidade pode ser uma coisa voluntária e que eu não sei que é iniquidade, mas nós já vimos também no Velho Testamento que o fato de eu não saber
que eu estou errado não me inocenta do meu erro. O fato de eu não conhecer a lei não me inocenta da lei, das consequências da lei. Então nós estamos nessa campanha para que Deus nos mostre o que pode estar errado, que veio com a gente, da nossa geração, e que pode estar atrapalhando a bênção, não só sobre a minha vida, mas onde também atrapalha sobre a vida da minha geração, e é sobre isso que eu vou falar hoje, certo e errado, e sobre a questão de eu me dispor, né? De eu me dedicar àquilo que é necessário para que as coisas mudem. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Olha para esse trecho aqui da palavra de Deus em 2 Reis, veja que interessante, porque aqui nós temos o profeta Eliseu, diante de uma cidade que mais para frente nós vamos ver que ela se torna até meia rejeitada na época de Jesus, e eles estão lá em Jericó, e os homens daquela cidade chamam Eliseu, e eles falam para Eliseu assim: Eliseu, as águas, essa terra aqui é muito boa, esse lugar é bom, mas as águas são ruins. E você sabe que sem água ninguém sobrevive, ninguém vive sem água. Então não adiantava nada ter uma cidade boa, bem localizada, bonita, se não tivesse água. E eles vão até Eliseu, eles falam isso para Eliseu: olha, nós temos uma cidade boa, bem localizada, só que não tem água, a gente para viver aqui tem que ficar buscando água longe, não tem como viver nessa cidade sem água. E Eliseu, nós sabemos que ele consulta Deus pela resposta dele, pela oração dele. Eliseu fala assim para eles: pega um prato novo e coloca sal nesse prato novo. E eles colocaram o sal então sobre o prato novo, e Eliseu pegou aquele prato de sal e foi até o manancial. O manancial é onde as águas brotam, onde surgem as águas. E aquelas águas que brotavam naquele manancial eram águas ruins, águas que eles mesmos dizem, né? Eles dizem assim que são águas más, versículo 19, e a terra, ela é o quê? Estéril, porque a água é má. Então não adiantava jogar água sobre a terra, não dava para usar água para nada. Essa água, provavelmente, diz a ciência, ela devia ter algum tipo de elemento, de chumbo, alguma coisa, que se jogasse sobre a plantação, matava as plantas. Então eram águas más, não dava para beber, nem dava para usar para a lavoura, para fazer nada. E Eliseu, por uma direção de Deus, fala assim: pegue sal, coloca num prato, que eu vou levar isso aqui lá no manancial. E foi até o manancial, e ele coloca o prato sobre o manancial com esse sal, e a partir do momento que ele faz isso, ele libera uma palavra. Ele fala assim: olha, assim diz o Senhor, ele fala, versículo 21, assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá dela morte, nem esterilidade. Eu preciso que você enxergue isso, para que você faça algumas aplicações para a sua vida, porque eu estou fazendo para a minha vida, e nós possamos enxergar e entender o que Deus quer nos revelar nessa noite. Todos nós somos pessoas que Deus criou para sermos abençoados. Deus nos criou, Deus nos fez para sermos pessoas abençoadas. Deus não nos criou para o caos. Aliás, Deus não criou nem a terra para o caos. Ele nos fez para sermos abençoados. Deus criou o homem para ser abençoado. Esse é o desejo do nosso Deus. Só que, em virtude do que tem dentro de nós, em virtude do que nós já fizemos, em virtude do que os nossos pais já fizeram, em virtude de tantas situações, o que flui de nós, o que fluiu de nós, ou talvez o que ainda flua de você, de mim, possa ser algo ruim, algo mal. E esse algo mal impede que as coisas floresçam, frutifiquem. Então, fica aí a esterilidade. Então, eu preciso que você enxergue essa terra como sendo a nossa vida. E por alguma razão, o nosso manancial não é limpo. Sabemos que naturalmente ele não é limpo por causa da nossa natureza terrena, mas nós já fomos salvos por Jesus.
Mas, de repente, a nossa água pode ser uma água contaminada. Nós podemos ter influências, como nós já vimos, não vou falar sobre essas influências, mas nós já vimos, nós podemos ter influências que podem estar estragando a nossa geração, já estragaram a nossa família, agora estragar a nossa geração. Eu vou falar agora, que eu me lembrei agora, está escrito aqui, mas de repente eu esqueço, porque eu vou pregando e largo aqui minhas anotações. Mas quinta-feira eu vou entregar um papel para vocês sobre a árvore genealógica espiritual. Na quinta-feira eu vou entregar para a gente fazer algo aqui. E de repente tem alguma coisa aí da sua geração, dos seus pais, e que você continua praticando. E achando até que você está certo. Mas isso pode estar estragando a tua geração e a sua próxima geração. Estou falando a sua forma, talvez, de administrar as suas finanças. Você pode achar que está certa. Ah, o meu dinheiro é meu, a esposa fala, e o meu é meu. E cada um faz o que quer com o seu dinheiro, menos o homem, porque o homem tem que cuidar para a mulher também ainda. Talvez você tenha uma forma de educar filhos que você acha que é legal, mas pode estar errada. Pode espancar o seu filho, ou pode não fazer nada com o seu filho, deixar ele fazer o que ele quer. E você acha que você está certo. Só que se você estiver errado, essa consequência que já vem sobre você, dos seus pais, da forma como você aprendeu, vai levar para os seus filhos. E assim, N situações. Eu falei, no início da campanha, eu falei sobre o dia do Senhor. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Não a sua esposa, não o seu. Olha para o teu irmão que está perto de você e fala, oi meu irmão, Deus te abençoe. Fala para ele, Deus te abençoe. Você sabia que olha para mim, você sabia que o domingo dele é diferente do seu? Sim ou não? Ninguém mais vai assistir Silvio Santos agora. Pelo menos nisso vai todo mundo ser igual. Hã? Mas o nosso domingo pode ser. Uns vão assistir Fórmula 1 no domingo, outros vão assistir Silvio Santos, não vai ter mais, outros vão fazer outra coisa, outros vão jogar bola. Mas e como que é o dia do Senhor? E eu posso estar levando para a minha geração algo que eu acho que é legal, que é bom. Mas se não for de Deus, irmãos, se não for do Senhor, nós já vimos, isso vai trazer consequências. Então, voltando aqui para o nosso texto de 2 Reis 2. Nós temos uma terra que é para ser abençoada, só que essa aqui não é abençoada. Por que não é abençoada? Porque as águas, aquilo que flui da vida, não está bom. A vida é uma bênção, mas o que está fluindo de você, o que está fluindo da sua esposa, o que está fluindo talvez do seu casamento, do seu relacionamento, isso não está bom. E aí é interessante porque Eliseu pega sal. Então, vamos alinhar aqui algumas coisas, que não é o que eu vou pregar, mas vamos alinhar alguma coisa interessante. Primeiro, eles diagnosticaram que o negócio estava ruim. Lembra Daniel capítulo 9? Ministrei isso no início. Daniel olhou pelas escrituras, Daniel falou assim, olhe bem para mim, lembra de Daniel, não precisa abrir. Daniel falou assim, peraí, eu sou um servo de Deus, eu sou um homem de Deus, eu amo a Deus, por que nós estamos sofrendo desse jeito? Isso tem que acabar. E Daniel pega e ele vai para o livro do profeta Jeremias, ele começa a ler o profeta Jeremias, até que ele olha e fala assim, isso vai acabar. Eu espero que você já tenha olhado e falado, isso vai acabar na minha vida, em nome de Jesus. Você tem que olhar e falar, isso vai acabar. Primeira coisa que eles fizeram, então, não vou pregar sobre isso, eles diagnosticaram, olharam e falaram assim, tem um problema aqui, a terra até é boa, o local é bom, meu casamento é bom, minha família é boa, meu corpo é bom, meus filhos são bons, mas não está fluindo, a água não está boa. Não está fluindo. Primeira coisa, então, é identificar, ter consciência de que a coisa está ruim. Ninguém vai no médico se não tiver consciência de que vai ficar pior se você não for lá. Segunda coisa interessante, ele pega um prato de sal e leva aonde? Aonde que ele leva? No manancial. Alguns de vocês já foram procurar um manancial onde tem rio assim? Você já foi procurar manancial? Algum de vocês já foi procurar manancial alguma vez? Alguém já foi? Já foram procurar manancial? É fácil, não é fácil? Hã? Bom, se você estiver dentro de uma propriedade que
tem o riozinho, e aí está escrito assim, a fonte. Aí você vai andando pelos caminhos bonitos até chegar à fonte, é lindo isso, né? Mas quando você chega numa propriedade e a pessoa fala assim, ó, lá na frente é o manancial. Você fala, aonde que é? Vamos lá. Dá trabalho para chegar lá. E às vezes o caminho não é fácil. Mas existe o lugar onde tudo começou. Da onde fluem as águas. Da onde sai o problema. Onde está o problema. Você está vendo a água passar aqui, mas aonde começou isso? Onde que está a fonte? E ele então vai até a fonte. E ele leva o que com ele? Leva o quê? Sal. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Ele pega sal e leva. E agora, você precisa entender isso. Ele vai colocar sal sobre o prato e vai colocar nesse manancial. E todos ali de Jericó que estão vendo, sabendo disso, estão juntos com ele nesse ato, nessa atitude. E agora ele coloca o sal sobre as águas e vai embora. E fala para eles assim, assim diz o Senhor, essas águas não serão mais estéreis. Essas águas vão ser abençoadas. Eu estou mudando a história de vocês agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui acreditam que foi o sal que mudou a água? Levanta a mão. Não levanta, pelo amor de Deus. Ninguém aqui vai levantar a mão? Não levanta. Porque não foi o sal, certo? Amém? Foi o Senhor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, uma segunda pergunta. Quantos vocês acham que se Eliseu não tivesse feito isso, as águas continuariam doentes? Levanta a mão, quem acha? Pode levantar a mão. Se Eliseu não tivesse levado o sal, as águas continuariam? Mas foi o sal que curou as águas? Mas foi quem? A atitude de Eliseu. Aquilo que ele se propôs a fazer. Tudo bem? Estamos juntos? Então, existem atitudes minhas que eu preciso tomar para que aquilo que está à minha volta seja transformada por Deus. Não serei eu que vou mudar aquilo. Fala para o teu irmão, não é você que vai mudar isso. É o Senhor que vai mudar. É o Senhor que vai mudar. Mas eu preciso me dispor a procurar onde está a fonte do problema. Eu preciso me dispor. Aí ver onde começou e falar para Deus me ajudar. Amém? Então agora vamos entender um pouquinho sobre a questão do sal, porque eu quero trazer uma revelação para vocês sobre a questão do sal. Porque quando a gente fala sobre sal, você vai entender um pouquinho lá de Mateus, eu já ensinei isso há uns 10 anos atrás, sobre o sal. Quando nós falamos de sal, não está em jogo o poder do sal, mas o que está em jogo é a relação entre as pessoas ou entre a pessoa e Deus com o sal. Vou te fazer entender isso melhor. Abre lá, por favor, em Levíticos, abra, por favor, a palavra de Deus em Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Abra em Levíticos, capítulo 2, versículo 13, por favor. Vamos ler alguns versículos. Acharam? Levíticos 2, 13. O Senhor Deus fala assim, ó, sobre todas as ofertas, menos sobre a oferta que é o holocausto, né? Mas ele fala assim, versículo 2, versículo 13. Ele diz assim, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. E a tua oferta de manjares não deixarás faltar sal. Da aliança, sal do quê? Sal do quê? Da aliança do teu Deus. Nós que somos brasileiros, quando a gente lê um trecho assim, parece que a gente não entende, a gente fala, que sal da aliança? Mas para eles que são judeus, era muito comum. Porque o sal, ele representava, era um instrumento de aliança entre duas pessoas. Por exemplo, eu queria fazer uma aliança com o Edi Carlos,
eu pegava um prato com sal e nós íamos fazer uma aliança. Não, nós não íamos comer o prato de sal. Mas era por meio do sal que nós íamos falar, ó, isso aqui agora tem a minha parte e tem a tua parte. O sal no Velho Testamento, ele representava uma aliança eterna. Porque existem alianças que não são eternas. Por exemplo, você tem o Velho Testamento é a antiga aliança. E nós estamos no Novo Testamento e Jesus falou que ele nos deu a nova aliança. Mas existem alianças eternas. Porque você fala assim, bom, uma aliança é eterna, mas uma aliança não é eterna. Não, uma aliança ela tem um propósito, até um determinado fim. Por exemplo, a tua esposa que está do teu lado, ela tem uma aliança com você, não tem? Sim ou não? Até quando? Até que a morte nos separe. Quando morrer, acabou a aliança, você está livre. Mas enquanto você está vivo, tem uma aliança. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu estou vendo um monte de gente rir aí. Mas existem alianças eternas e existem alianças que são temporais. Por isso que fala, eu tenho uma aliança eterna. Abre, por favor, abra em Números. Números não, perdão. 2 Crônicas, capítulo 13. Eu vou ganhar um pouquinho de tempo. 2 Crônicas, capítulo 13. Versículo 5. Segunda Crônicas 13, 5. Acharam? Está escrito o quê? Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Uma aliança eterna que Deus deu para Davi. Então, aqui está falando de uma coisa que é para sempre. Só que uma coisa é aliança com sangue. Eu sei que você pode estar pensando assim, nossa, apóstolo, está fazendo uma confusão. Espera aí, eu vou te ajudar. Uma coisa é aliança de sangue, que Deus fez para mim. Ele é fiel, mesmo quando eu não sou fiel, Deus é fiel, porque a aliança dele comigo é por meio de sangue. Mas a aliança de sal, no Velho Testamento, era uma aliança de duas partes. Eu faço com você, eu tenho minha parte com você. Não é só Deus comigo, é eu com Deus. E Deus fez uma aliança de sal com Davi, porque Deus falou assim, eu estou vendo que você é meu servo e eu vou fazer uma aliança com você. E Davi falou, e eu vou fazer uma aliança com o Senhor também. Ambas as partes. O sal representava muito mais esse compromisso de amizade, de falar assim, eu vou até o fim com você, do que simplesmente algo de salvação. Não era isso, era de relacionamento, de eu estou junto com você. Vamos fazer uma aliança de sal? Vamos, eu estou junto com você. Abre lá em 2 Crônicas. Se você quiser abrir, pode abrir. 2 Crônicas, capítulo 13. Segunda Crônicas. Ah, não, eu já li esse daí, né? Vamos abrir Esdras, versículo 14. Esdras 14. Esdras 14. Olha como era a cultura daquela época. Calma que vai ficar fácil. Olha a cultura daquela época. Livro de Esdras, capítulo 4. Aqui quem está falando é um homem impostor, querendo destruir Israel. Esse cara está tentando destruir Israel, ok? Chamado Remuel. Ele vai fazer uma carta para o rei Artaxerxes para ferir os judeus. Esse cara vai fazer uma carta para o rei Artaxerxes para ferir os judeus. Nessa carta, ele escreve assim, versículo 14. Como que está aí na sua Bíblia, versículo 14? Agora, pois, como somos o quê? Assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu estou fazendo essa carta para o rei, porque nós somos assalariados do rei, e nós queremos ajudar o rei, nós temos um compromisso com o rei. Vamos lá, alguém aqui na igreja tem uma palavra diferente de assalariado? Alguém tem uma versão diferente?
O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Hã? Pasto. Ah, a sua? Aí, fica em pé e fala bem alto. Por favor. Obrigado. Vocês ouviram? Agora, visto que comemos o quê? O sal do palácio. Essa palavra assalariado, no hebraico, é comemos o sal. Eu não sei porque traduziram para você como assalariado. Eu sei porque traduziram como assalariado. Nós não entenderíamos se colocasse assim. Visto que nós comemos o sal do rei, você fala, mas o que tem a ver com o meu sal do rei? Quer dizer que, uma vez que eles comeram o sal com o rei, eles estão dizendo que eles são o quê? Amigos do rei. E já que nós somos amigos, eu não posso deixar esses caras fazer o que eles estão fazendo. Eu vou dedar o que eles estão fazendo. Estão entendendo? Na cultura deles, o sal era representado como algo onde nós iríamos ter um compromisso entre nós de amigos, para nós caminharmos juntos numa direção. Vai guardando essas informações. Eu quero que você abra agora em Marcos, por favor. Marcos, capítulo 9. É o único evangelho que vai falar sobre isso. Marcos, capítulo 9. Abre lá. Acharam? Marcos 9. Eu vou ler primeiro o versículo 50, só para você entender o que eu quero falar e depois eu vou explicar. Marcos 9, versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? E aí é o único evangelho que fala isso. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus está falando assim, ó, vocês têm que ter sal entre vocês e paz entre vocês. Aí você vai ler o contexto anterior. Qual que é o contexto anterior? Começa com os discípulos chegando para Jesus falando assim, ei Jesus, tem um homem aqui que está expulsando o demônio no teu nome, manda ele parar. Você quer que a gente mande ele parar? Jesus fala assim, não. Deixa ele continuar, porque ele é dos nossos. Ele é dos nossos. Aí os discípulos olham e falam, aí, vai deixar? Aí Jesus começa assim, olha, se tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Se teu pé te faz pecar, arranca ele fora. E o contexto disso, abre aí, você está em João, não está? Em Marcos, né? Versículo 42, olha o que está escrito no versículo 42, olha o contexto disso. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor é que lhe fora que se lhe fosse pendurado ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Então não faça o pequeno tropeçar. Não faça o pequeno tropeçar. Guarda essa palavra, meu irmão, porque você vai entender o que eu vou te explicar hoje, a revelação de Deus. Não faça o pequeno tropeçar. Vou te ajudar. Não faça teu marido tropeçar. Não faça tua esposa tropeçar. Não faça teus filhos tropeçar. E aí Jesus começa, se tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Se teu pé te faz tropeçar, arranca ele fora. Mas não faça os outros tropeçarem. Porque sobre você tem sal. Mas o que tem a ver isso? Estou ficando doido, apóstolo. É fácil. Jesus está falando assim, ó, nós temos sal entre nós. Nós temos um compromisso. Nós temos uma direção. Então não erre a tua direção. Porque nós temos uma aliança entre nós, um compromisso de fazermos as coisas. Não é de dar a vida, porque dar a vida é aliança de sangue. A outra é aliança de sal. Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, já ensinei isso há uns 10 anos atrás, vós sois o sal da terra, ele está dizendo assim, nós temos um compromisso entre eu e você. Ele não está querendo dizer assim, você é sal, vai lá e
faça com que todo mundo fique salgado. Jesus não está falando isso, não. Ah, mas eu entendi sempre assim. Por isso você veio para resgate, para você aprender diferente. Jesus não falou que você tem que ser sal para deixar todo mundo salgado, não. Ele está dizendo que você é sal, você tem um compromisso comigo. Não muda o teu compromisso comigo. Porque se você continuar sendo sal nesse compromisso comigo, você vai afetar sim todo mundo. Mas não é pelo que você é, mas é pelo que eu sou. Escute, eu quero que você entenda a revelação, porque tem muito crente se achando que é o cara. Ele fala assim, eu sou sal, eu vou lá e vou fazer o cara ficar salgado também. E Jesus falou assim, eu nunca mandei você fazer isso, ô filho. Quem transforma as pessoas sou eu. Quem muda as pessoas sou eu. O meu espírito é que age sobre as pessoas. Você só vai lá, nessa nossa aliança, nessa nossa amizade, e seja fiel ao que nós combinamos, porque aí eu faço o que eu tenho que fazer. Não é você que vai fazer. Amém? Pode glorificar o Senhor. Mas o que tem acontecido? As pessoas, por causa do entendimento errado, elas acham que é elas que têm que fazer. E aí tem um monte de crente frustrado, porque ele fala assim, nossa, eu vou, ninguém muda. Mas quem disse que é você que vai mudar? O Senhor quer que você se mantenha firme no seu compromisso com Ele. Porque independente das pessoas mudar, você tem que ficar firme. Você é sal, você tem uma aliança comigo de sal. Valéria, qual que é a pergunta aqui? Qual que se chama a pergunta lá do nosso podcast? É verdade isso? Manda a pergunta para a gente lá. É verdade isso que você só conhece seu amigo se você comer um prato de sal com ele? Já ouviu esse ditado? Não, isso não está na Bíblia, viu? Mas na Bíblia diz que amigos se formam através de uma aliança de sal. Isso era Velho Testamento, irmãos. Você tem que entender que quando Jesus está falando aqui em Marcos, que ele fala no versículo 30, vocês têm sal sobre vocês. Você tem que entender que quando Jesus está falando isso, a Bíblia de Jesus é o Velho Testamento. Jesus não tem a Bíblia do Novo Testamento. Ele está usando o que ele tem. Não tem Pedro ainda escrevendo, não tem Paulo escrevendo, não tem João escrevendo. Só tem a Bíblia do Velho Testamento. E Jesus, nessa Bíblia do Velho Testamento, ele está falando assim, vocês têm sal, nós temos um compromisso de sal. Agora vamos começar a juntar essas informações, vamos? Amém? Amém? Então, o sal representa um compromisso entre nós para caminharmos dentro de uma direção, seja com quem for que você fez essa aliança. No caso, nós fizemos com Jesus. E o Eliseu está falando assim, olha, eu estou levando esse prato de sal sobre as águas e essas águas vão ser curadas. E Deus está falando assim, eu vou curar essas águas. Porque nós temos o quê? Um compromisso entre nós. De vivermos de forma abençoada, para que as águas fiquem abençoadas. E quando eles viram isso, que um homem de Deus levou um prato de sal sobre as águas e colocou esse prato de sal, eles entenderam isso. Nós estamos fazendo um compromisso com Deus. Você não entende, as igrejas hoje ficam procurando o místico do prato de sal. Sal, né? Ficam procurando o místico do que revela o prato de sal. Não revela nada, o prato de sal quer dizer que eles tiveram um compromisso com Deus ali. E quando Eliseu levou o prato de sal sobre as águas e colocou, eles olharam e falaram assim, opa, nós estamos fazendo algo com Deus aqui. E Deus disse assim, e eu vou curar essas águas, se nós tivermos essa relação. Então, se a minha relação com Deus for uma relação verdadeira, Ele vai curar a nossa geração. Mas precisa ter uma relação verdadeira com Ele. Não é mística. Por isso que eu preciso ir até a fonte. Por isso que eu preciso procurar onde está o problema. Por isso que, ainda que isso demore, ainda que isso canse, eu preciso estar ali. E falar para Deus, me ajuda nisso. Volte aqui para Marcos, por favor. Versículo 50. Marcos 9, versículo 50. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, se o sal perder o valor dele entre nós, se nós quebrarmos a nossa aliança, aqui não está falando de salvação, está
está falando de relacionamento. Se você quebra o seu relacionamento comigo, e aí, como que a gente vai fazer? Como é que restaura esse sabor agora? Mas você tem sal sobre você. Então, nós temos que ter paz uns para com os outros. Fala comigo, paz uns para com os outros. E agora vem o tema da minha ministração dessa noite que o Espírito Santo me deu, a nossa responsabilidade. Não adianta você olhar e falar assim, a coisa está ruim, mas tudo bem, vai, porque a coisa foi tão difícil, eu já errei. Não. A minha responsabilidade agora é olhar e falar assim, espera aí, eu não vou fazer os pequeninos tropeçar. Eu tenho que ter paz de uns para com os outros. Eu preciso investigar o que está acontecendo para que a minha geração seja abençoada. Eu preciso me esforçar nisso. Eu preciso ir atrás disso. Para que a minha geração tenha paz. Talvez você pense assim. Se você pensar assim, eu não acho que você esteja totalmente errado. Mas talvez você olhe e fale assim, puxa, eu já tenho tantos anos. Se eu tivesse aprendido isso quando eu tinha 12 anos, 13 anos de idade. Eu já fiz essa pergunta uma vez, eu já falei isso para Deus uma vez. Quando eu estava na igreja, que eu me converti, com 21 anos de idade, eu vi as crianças saindo tudo da sala do maternal, do berçário, do primário, né? Eu vi as crianças saindo da escola bíblica, eu falava para Deus, Senhor, quanto eu teria sido poupado se eu tivesse nessa idade, saindo da classinha, ó. Quanta coisa imunda eu não teria feito, quantas coisas horríveis eu não teria pensado, quantas coisas feias que eu fiz se eu tivesse. Talvez você pense assim, apóstolo, eu não tenho como mais mudar o meu passado, já fiz. Tá, você não tem mais como mudar aquilo, você já fez, mas nós podemos mudar daqui para frente. E nós temos que fazer mudar daqui para frente. Nós temos que fazer, porque nós temos que levar a paz para todos que estão à nossa volta. Nós temos que abençoar aqueles que estão à nossa volta. Lembre-se, novamente, vamos levar as coisas para Deus, vamos dar glória para Deus. Fala para o teu irmão, vamos dar glória para Deus? Não, porque há uma coisa tão assustadora no meio da igreja, que parece que é o homem que tem que fazer, gente. O homem faz a sua parte, mas quem resolve é Deus. Quem responde é Deus. Eu vou até o manancial, eu levo o meu sal e eu falo para Deus, Senhor, eu estou com o Senhor nisso. E Deus fala assim, e eu vou curar essas águas. Quem faz é Ele. É Ele. A minha parte é outra, a minha parte é arrependimento, a minha parte é mudança, a minha parte é procurar o que está errado. Minha parte é investigar e falar, peraí, o apóstolo falou sobre casamento abençoado. Eu achei que meu casamento era abençoado, mas aqui, quantos casais tem aqui? Cada um tem uma forma de viver. Qual é a forma que Deus estabeleceu para nós? O que ele fala lá em Pedro sobre o leito sem mácula? O que ele fala sobre a mulher, a parte mais frágil? Ah, apóstolo, não é a minha não. Eu não estou falando de mulher brava. Estou falando de parte mais frágil. São coisas diferentes. E nós precisamos, então, ir até esse manancial para que Deus mude essa água. Mude a minha história. Mas é Ele que vai mudar. Quando eu faço jejum, eu estou pedindo para que Deus me mostre o que eu preciso ver, onde eu vou me arrepender, onde eu vou me quebrantar, para que Ele faça a mudança. A glória é dEle. Porque se é você que faz, sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, nossa, pô, você não sabe o que eu fiz. Depois que eu comecei a fazer tal coisa, a minha vida mudou, né? Eu comecei a fazer tal coisa e começou a dar certo, porque eu fiz, ô filho de Deus, a glória é dele. Fale comigo, a glória é dele. Sempre a glória será dele. Se a glória não for dele, é iniquidade. Se a glória não for dele, é iniquidade. Se você acha que é você, é iniquidade. Deus te capacita para um monte de coisa. Você vai tomar as decisões. Você tem que tomar decisões.
Mas se acontecer, a glória é dele. Você simplesmente teve um compromisso com ele e ele mudou isso lá na frente para você. Eu gosto muito dessa maneira como Deus escreve na palavra, né? Porque quando ele fala lá que ele faz uma aliança eterna por meio do sal, ele está falando de uma coisa que é perene, né? Que é eterna. Está falando de uma coisa que não acaba com o tempo. Não é destruído com o tempo. Então, aprenda uma outra coisa, que é muito, muito lindo saber disso. A partir do momento que você começa a se comprometer a andar com Jesus e aprender as verdades em Jesus e se libertar das mentiras, quando você toma essas decisões, isso vai trazer uma consequência prática e constante para a sua vida. Isso não é só para aquele momento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que você vai entender o que eu quero dizer. Quem aqui já teve aquela sensação de que a vida está indo tudo bem? Vamos lá? Pensa aí. Você olha e fala assim, nossa, minha vida está indo tão bem, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa errada. Está indo tão bem que daqui a pouco vai dar errado. Quer que eu peça para levantar a mão para você ver o que vai acontecer aqui? Acho que não precisa, né? Por que você pensa assim? Ah, eu vou te explicar por que você pensa assim. Porque você carrega a glória sobre você. E depende de você dar certas coisas. E como depende de você, você sabe que uma hora dessa você vai falhar. E aí vai dar errado. Mas quando você tem uma aliança com Deus e você começa a caminhar com Ele, Ele não vai falhar. E aí você não precisa ter medo de amanhã que a coisa vai dar errada, porque não vai dar errado, vai ficar melhor. Você vai andando com Cristo, a coisa vai ficando melhor. Essa é uma aliança de sal. Que no Novo Testamento a gente não tem. Mas o Senhor falou para os discípulos, você tem sal sobre você. E Ele falou para todos nós, vocês são o sal desse mundo. Não quebre o nosso compromisso, nós temos uma amizade. Nós estamos juntos, não perca o foco. Vocês lembram de Tiago? Quando o Tiago fala assim, infiéis, não sabeis que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Lembra desse versículo? Então vamos lá. Quem é amigo do mundo é. E quem é inimigo do mundo? Com outras palavras, 60 anos depois do ano zero, do nascimento de Jesus, Tiago está dizendo assim, se você é amigo, se você tem uma aliança com ele, as coisas vão dar certo. As coisas vão dar certo. Então aqui, irmãos, vamos entrar numa segunda semana de jejum. E nós precisamos olhar nessa semana e começarmos a questionar diante de Deus alguns valores, alguns padrões. Vou te relacionar aqui algumas coisas. Que você precisa questionar Deus, não Deus, perdão. Você precisa questionar a sua vida diante da palavra de Deus e pedir ajuda. Pedir ajuda. Para você olhar e ver se isso está dando certo. Precisa de ajuda. Fala para o teu irmão, ajuda. A gente precisa ajudar um ao outro. Por isso que Deus fez a igreja um corpo. Deus não fez a igreja pedras separadas. Deus fez a igreja um corpo, um templo, ligados com pedras vivas. Nós precisamos de ajuda. Muito da minha libertação e de entendimento de coisas que eram iníquas foi porque pessoas me ajudaram a entender. Eu já falei aqui uma vez, tem crente que fala palavrão, nem sabe o que é palavrão. Aí fala, e aí? É aí que você precisa de ajuda. Alguém tem que parar de ficar passando a mão em você e falar, isso está errado. Tem atitudes no casamento que estão erradas. Então, nós precisamos de ajuda. Se nós não nos ajudarmos e falarmos isso está errado, a gente vai continuar achando que está certo.
Deixa eu pegar um texto aqui que eu tinha preparado para vocês, lá em 2 Reis. Volta lá para 2 Reis. Eu não vou ler, não vai dar tempo. Eu falei 2 Reis, né? Isso, abre lá, por favor. Eu não vou ministrar, mas eu falei um pouquinho sobre ele no podcast dessa semana, sobre oração. Aqui em 2 Reis tem uma história muito, muito interessante da Sunamita, capítulo 4 em diante, depois você vai ler. Eu vou só te falar rapidamente o que está acontecendo, tá bom? Uma mulher rica, uma mulher o quê? 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher rica, ela encontra com o homem de Deus e ela fala assim para o marido dela: vamos fazer um quarto para esse homem de Deus. Nós vamos colocar nesse quarto uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira e um castiçal, um candelabro para ele poder escrever e enxergar à noite. E essa mulher rica investiu e abençoou o homem de Deus, que era Eliseu. Eliseu ficou muito feliz com aquela mulher. E ele falou assim para o seu servo: vai lá e pergunta para ela, vê o que ela precisa. Aí Geazi chega para Eliseu e fala assim: ela é estéril. Eliseu chama a mulher e fala assim: Deus vai te dar um filho. E Deus dá um filho para ela. Ela ficou feliz ou não? Muito feliz. Passaram-se um tempo, esse menino adoeceu e ele morre. Essa mulher vai até Eliseu, leia depois. Ela vai até Eliseu e ela fala assim: por que você fez isso comigo? Eu não pedi filhos e você me deu, e agora meu filho está morrendo, está morto praticamente. Eliseu coça a careca. Eu sei que ele era calvo porque um monte de jovens morreram com uma ursa por chamar ele de careca. Ele coça a careca e ele fala assim: faz o seguinte, leva meu bordão, coloca em cima do menino que ele vai viver. Ela fala assim: não. Vai você lá, porque se você não for, o menino não vai viver. Eliseu fica pensando. Geazi pega o bordão e vai lá no menino. E coloca o bordão sobre o menino. O que aconteceu? Nada. Aí Eliseu vai até lá. Pega o bordão, coloca sobre o menino, ele deita sobre o menino e o menino tem vida. O que a gente aprende com isso? Nós precisamos de comandos, precisamos de discernimentos, precisamos saber o que a gente está fazendo. Às vezes, nós como pastores, nós olhamos, você nos fala uma coisa, a gente fala assim: vai e faz tal coisa. Mas você precisa de discernimento, nós também precisamos de discernimento. Isso é um corpo. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. E isso tem que ser juntos. Nós temos que orar, buscar revelação, discernir o que está acontecendo. Porque a glória é dele. Mas fica com medo assim: não, eu sou o homem de Deus, você faz o que eu estou mandando porque eu sou o homem de Deus, hein? E aquela mulher foi ousada e falou assim: não, você tem que ir lá. Porque ela tinha um sentimento do que estava acontecendo. Isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que nós precisamos uns dos outros. Que nós temos que orar mais, buscarmos mais a presença de Deus, conversarmos entre nós, orarmos, buscarmos revelação, para que aquilo que está morto volte a viver, em nome de Jesus. Feche a sua Bíblia, nós vamos orar. Eu fiquei de passar algumas coisas, né? Vocês querem ouvir mesmo? Vocês têm certeza? Acho que não, hein? Acho que não vai dar certo isso. Quinta-feira eu trago. Vou entregar a folha para vocês na quinta-feira. Se você não puder vir, você assiste pela internet, anota na sua casa, mas vou entregar uma folha sobre a nossa árvore genealógica espiritual.
para que você busque discernir algumas coisas. Eu queria que você ficasse em pé agora para que nós possamos orar juntos. Mas não feche seus olhos. Eu estou pedindo para você ficar em pé para você concentrar agora em algumas coisas. Deus, o Senhor Jesus chamou você para ter uma aliança com você, uma nova aliança. Não é mais uma aliança de sal, porque agora nós não somos amigos, nós não somos uma nação, nós somos filhos de Deus. E os filhos caminham na mesma direção com o Pai. Então nós não temos no Novo Testamento essa questão do sal, porque não precisa mais. Eu não imagino dentro de uma casa os filhos indo para um lado, o pai indo para outro e a esposa indo para outra. Todo mundo vai na mesma direção. É isso que se espera dentro de uma família. Então é isso que a gente precisa começar a olhar. Para onde está indo minha casa? Como é que eu tenho caminhado dentro dos meus propósitos com Deus? Como é que tem sido as áreas que você olha para a sua vida e fala assim, ó, isso aqui está ruim, como é que eu vou mudar isso? Aí eu preciso de ajuda, eu preciso discernir, como é que eu faço? Eu falei sobre aqueles que já se divorciaram alguma vez, já tratamos isso semana passada. Divórcio está errado diante de Deus, ponto. Não tem saída. Tá, mas você já se divorciou. Você já fez o que está errado. Então, pediu perdão a Deus, quebra essa maldição, para que agora essa maldição não venha sobre os seus filhos. Faça o que é certo. Não adianta você achar que a gente vai ficar aqui falando, não, sabe, sempre tem uma forma nova. Não tem forma nova. A questão é se arrepender. Ah, eu abortei. Abortou? Ah, não, mas é que eu não sabia. Não, no fato de você não saber, não tem problema. Peça perdão a Deus. Pediu. Já resolveu? Pediu perdão? Acabou, não precisa ficar pedindo toda hora. É uma vez só. Porque também ficar pedindo perdão toda hora pelo mesmo pecado é dizer para Deus que Ele não é poderoso para te perdoar. Isso também está errado. Então, fez. Tá, vai surgir outras coisas. Como é que eu estou tratando o meu relacionamento com os meus filhos? Eu sou o pai ou eles é que mandam em mim? Ah, mas apóstolo, se eu tiver que arrumar isso, vai ser uma encrenca. É, se você não arrumar, vai ser uma encrenca maior. Vai para a sua geração, vai tudo isso para frente. Ah, mas eu não sei como fazer. Pede ajuda. Vamos juntos. Aqui na igreja a gente sabe, tem um que mata, o outro some com o corpo, a gente resolve. Eu faço essas brincadeiras porque fica todo mundo tão sério que eu falo, eu tenho que falar alguma coisa para quebrar um pouco isso, né? Mas se você tem coisa que você não sabe como fazer, pede ajuda. Ah, mas eu tenho vergonha. O diabo está influenciando a sua mente, querendo colocar você abaixo do que você é. Você não tem que ter vergonha. Vergonha tem aqueles que estão abaixo do que são, do que ele é. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso ter vergonha. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, nós começaremos nessa segunda-feira novamente o nosso jejum. Nesse tempo que separamos para o Senhor. Senhor, nós temos com o Senhor uma aliança, não de sal, porque nós somos teus filhos, mas entendemos essa aliança que o Senhor tem conosco, de amigos. O Senhor disse que o Senhor nos chamaria de amigos, e não mais de servos, porque o servo não sabe o que acontece com o seu Senhor. Nós sabemos o que o Senhor espera de nós, nós sabemos o que o Senhor está fazendo no mundo, e nós queremos ser teus servos e amigos, ó Deus. Faz a tua obra em nós nessa noite, Senhor, que toda a honra e toda a glória seja a Ti, que a glória seja dada somente a Ti, mas vem fazer a obra na nossa vida, Senhor, vem fazer a obra no meio do nosso casamento, vem fazer a obra no meio dos nossos filhos. Eu queria chamar os pastores para virem à frente, a nossa liderança, nossos diáconos ungidos que podem orar. Passem óleo nas mãos, por favor, venham aqui para frente, nós vamos orar. Senhor, eu quero clamar por esse momento.
Eu quero clamar que o Senhor venha a expulsar todo demônio que esteja nas nossas gerações e que mantenha a mente presa, Senhor, em práticas que são contrárias à Tua vontade. Nós queremos a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento. Quero pedir que o Senhor nos abençoe e que todo demônio fuja desse lugar. Todo principado e potestade que vem controlando gerações aqui, Senhor. Famílias e geração de famílias. Desde os bisavós, dos avós, dos pais, em nós. Que seja quebrada, Senhor, esse pecado, essa malignidade que vem destruindo, ó Deus, o nosso caminhar contigo, impedindo-nos de verdadeiramente fazermos a Tua vontade sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos use agora com o poder do Teu nome, no poder do Teu nome, porque a glória é Tua, Senhor, a glória é Tua. Satanás, escute, o Senhor Jesus é aquele que morreu na cruz por nós. Demônios, escute, a palavra de Deus diz que Jesus triunfou na cruz sobre vocês. Demônios, vocês não têm poder sobre as famílias da nossa igreja, porque na cruz Ele tomou todos os nossos pecados. Jesus tomou toda a nossa iniquidade, Ele levou sobre a cruz. E Senhor, nós pedimos agora que o Senhor quebre qualquer tipo de vínculo, onde o inimigo esteja se alimentando agora, Senhor, disso. Eu peço que nessa semana o Senhor abra as mentes dos Teus filhos. Meu irmão, agora sim, se você precisa que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça, para que a sua mente se abra nessa semana, e você possa enxergar coisa que você ainda não enxergou, você vem para frente que nós vamos orar por você. Abre a mente, Senhor, dos nossos irmãos, dos Teus filhos, para que essa semana seja uma semana de visão aberta, Senhor. Traga a revelação que nós precisamos, para que continue sendo quebrada toda e qualquer ação do inimigo sobre a nossa geração. Senhor, nós somos Teus amigos. Senhor, nós temos uma caminhada para fazermos a Tua vontade. O Senhor disse que nós somos sal nesta terra, e nós queremos ser firmes no nosso propósito contigo, para que todos aqueles que estão à nossa volta sejam abençoados pelo Senhor, porque o Senhor é que é o nosso Deus. Não se trata de nós, Senhor, mas se trata de quem Tu és. Então, Senhor, nesse momento de unção, eu peço que o Senhor quebre agora todo o poder das trevas que esteja cegando ou impedindo os Teus filhos de enxergarem. Quebra agora, Senhor. Quebra agora todo o poder das trevas que esteja impedindo os Teus filhos de verem. Faz Tua obra nessa noite, Senhor. Faz a Tua obra em nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Dá-nos olhos espirituais. Dá-nos olhos espirituais para que nesses dias nós possamos ver o que está errado, Senhor. Nosso compromisso está diante de Ti. Nós temos um compromisso, uma caminhada contigo, Jesus. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Ó Espírito de Deus, toma cada uma dessas vidas nas Tuas mãos. Cada uma dessas vidas, Senhor. Abençoa, abre os olhos, Senhor, abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos dos casais, abre os olhos, Senhor, abre os olhos das esposas, abre os olhos dos pais, para que possam ver, ó Deus, o que está acontecendo na geração dos Seus filhos, que os filhos sejam libertos em nome de Jesus. Todo filho que está aprisionado por algo do passado, das nossas gerações, Senhor, vem com o Teu sangue, vem com o poder do Teu sangue, quebra essas cadeias, liberta desses demônios, Senhor. Satanás, nós Te repreendemos, demônios, nós Te repreendemos. Você está amarrado em nome de Jesus, vai sair amarrado da nossa geração, vai sair amarrado da nossa família. Espírito de Deus, faz a Tua obra de poder, Senhor. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Clamamos a Ti, Espírito Santo. Eu repreendo todo espírito imundo que tem agido sobre a nossa geração. Você está repreendido. Espírito de violência, de morte, espírito de destruição, espírito que se alegra com a separação,
que gera inimizade dentro das casas, dentro da família, separando o pai do filho, o filho da mãe, a mãe do pai. Demônio, eu te repreendo, saia da nossa geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito mentiroso, espírito que se alegra com a tristeza dos outros, demônio que gera situação de tristeza quando os outros estão felizes, de alegria quando os outros estão tristes. Demônio, eu te repreendo, saia desta alma agora. Nossa aliança é com Deus, saia da vida agora dessa pessoa, agora, saia. Senhor, nós vamos ser como o Senhor, nós nos alegramos com os que se alegram, nós choramos com os que choram, Senhor. Oh Senhor, vem fazer tua obra em nós. Espírito imundo de enfermidade, saia dessa vida, leva a tua enfermidade, saia agora, saia agora, agora, saia dos ossos, saia do sangue, saia de todo o tecido, de todo o músculo, todo o osso, saia agora e leva a tua enfermidade, porque está escrito, o Senhor levou sobre a cruz do madeiro, levou sobre o monte do Calvário todas as nossas enfermidades, e pelo seu sofrimento nós fomos curados. Senhor, faz a tua obra nesta noite, liberta, Senhor, liberta, quebra, Senhor, quebra, Senhor, destrói toda ação de Satanás. Meu irmão, comece a orar pela tua casa, ore pela tua família. Talvez você tenha que orar pelo teu pai, pela tua mãe. Abençoa a vida deles, seja agora um instrumento de Deus, seja um amigo de Deus agora para clamar pela tua família. Fale para Deus: Senhor, vão ser salvos, porque a minha casa, está escrito em Atos 9, está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Minha casa vai ser salva, vai ser liberta. Faz a tua obra na nossa vida, Senhor. Faz a tua obra de salvação, de libertação na nossa casa, Senhor. Ora agora por você. Você que já veio para frente, ore por você. Faça uma oração, fale para Deus: Senhor, tira toda a iniquidade da minha geração. Senhor, que essa semana de jejum o Senhor possa me mostrar o que está errado e me dê a solução, Senhor. Me dá a solução, Senhor. A glória é tua, Senhor. A glória é tua, Senhor. Oh Deus, Deus, Deus amado, Deus eterno. Deus eterno, a glória é tua, Senhor. A glória é tua, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, santo, santo, santo. Aleluias. Senhor, nós queremos entregar ao Senhor esse momento de culto. Nós queremos entregar ao Senhor esse culto que nós prestamos ao teu nome. E nós, como teus filhos, nós pedimos, ó Deus, por esse tempo de jejum. Ó Deus, age sobre a nossa vida, traz prosperidade sobre a vida dos teus filhos. Senhor, prospera a alma deles, como o Senhor mesmo diz na tua palavra, que a alma dos teus filhos seja uma alma próspera, para que eles sejam prósperos em tudo que eles fizerem, sejam abençoados nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, sejam abençoados, ó Deus, nas empresas que eles têm ou trabalham. Senhor, que eles sejam abençoados em tudo que eles têm colocado à mão. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pelo teu Espírito Santo entre nós. Senhor, nós, ó Deus, nessa semana que é o aniversário da nossa cidade, Senhor, nós pedimos que o Senhor sare as águas da nossa terra,
Sara Araraquara, Senhor, de todas as doenças, de toda presunção humana, de que é o homem que faz algo aqui, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. Todas as coisas vêm do Senhor, a salvação vem do Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa cidade no dia 22. Abençoa a nossa terra, Senhor. Sara as águas de Araraquara. Sara a política de Araraquara. Sara, ó Deus, as áreas, ó Deus, de cultura da nossa cidade. Sara, Senhor, as áreas da educação da nossa cidade. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa nação. Sara essa cidade, Senhor. Sara o judiciário da nossa terra. Sara toda a área de governo da nossa terra. Abençoa aqueles que têm autoridade sobre a nossa terra. Senhor, dá sonhos para eles. Traz revelação para que eles acordem e vejam que existe um Deus que está no céu e esse Deus é o Senhor. Ó Deus, guarda-nos, ó Deus. Obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo de culto. Obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós. Santificamos ao Senhor mais uma semana de jejum, Senhor. Senhor, que os Teus filhos que vão jejuar possam sentir a Tua presença. Possam ter o seu quarto de oração, o seu lugar de oração. Ó Deus, faz algo novo na nossa geração. Nós confiamos em Ti. Dependemos de Ti, nos alegramos em Ti. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por podermos prestar cultos ao Teu nome. Peço que o Senhor leve cada um com a Tua bênção para as suas casas. Que a bênção do Senhor Deus esteja sobre você, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. E que o Senhor te dê a paz. E a Jesus, o nosso Senhor Salvador, que está sentado no trono, a Ele, somente a Ele, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Quinta-feira é feriado, para alguns, né? Bispo Alex em Américo não é feriado, mas para quem é da nossa cidade é feriado. Ore por Araraquara, à noite nós vamos ter o nosso culto, vou entregar uma ficha para vocês fazerem a avaliação da sua geração. Venha com o coração preparado, venha preparado para receber o que Deus tem para você. Amém? Eu vou pregar na quinta-feira, troquei com o Bispo Alex, vou estar pregando na quinta-feira. Venha preparado para aquilo que Deus vai fazer com você. Amém? Vai na paz. Dê um abraço no teu irmão que está perto de você e fale para ele. Vamos priorizar o que é importante na nossa vida. Amém? Vai até a fonte, meu irmão. Vai até a fonte. Deus te abençoe.